Olá, gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez com o nosso Profissão Terapeuta. E aí, como sempre, eu quero trazer uma pessoa amiga, uma pessoa conhecida, alguém especial. E neste programa eu tenho a honra de estar aqui com a minha amiga Yara Joviano. Yara é uma terapeuta, eu digo que é uma terapeuta da alma. Tudo bem, Yara? Tudo ótimo, Robson. É um prazer enorme estar aqui com você, viu? Pois é. E esse sorriso seu, junto com essa aura loira, né? É verdade. É um conjunto, né, Robson? A gente tem que fazer um todo, né? Um todo, um né? todo, é verdade. Pois é, Yara. Mas muito feliz de estar aqui com você. Que bom que deu para você estar conosco aqui. Yara, eu queria ter uma curiosidade, assim, que eu acho que vai ser bom para o nosso público saber. Uma vez que estamos fazendo, a proposta é fazer vários programas, e que não seja o único esse, né? Teremos mais contigo também. Mas como é que foi esse momento de transição da Yara para virar terapeuta, para assumir essa vocação de terapeuta? Como é que foi você descobrir isso? Que momento que se deu? Bom, na verdade, Robson, se pensar bem, eu nunca pensei em ser terapeuta. Falar assim, você já pensou em ser terapeuta? Não. Com esse título e com essa responsabilidade. Não. Porque eu trabalhei sempre na área corporativa e durante 30 anos eu convivi com equipes enormes de trabalho e cheguei a cuidar de 2 estados. E quando você tem uma meta para as pessoas, você começa a observar que as pessoas são diferentes, né? Então, cada pessoa vai funcionar de uma maneira. Então, eu tive que buscar caminhos para poder conseguir fazer com que essas pessoas pudessem responder à responsabilidade que eu tinha de fazê-las produzir. E fui percebendo que as pessoas, elas agem de formas diferentes, elas têm uma interpretação diferente do mundo, né? Então, não é a mesma fala que você fala para um que vai fazer nele um movimento. Então, precisa buscar nele alguma coisa para fazer. E a partir daí, o que aconteceu? Eu preciso buscar maneira de me tornar com ferramentas que possam me ajudar ainda mais. E eu comecei a investir sobre esse processo de fazer cursos que pudessem me dar ferramentas de trabalho. Eu sempre tive uma escuta muito, muito boa em relação às pessoas, eu sempre escutei. As pessoas sempre gostaram de falar comigo. Sabe aquela pessoa que fala assim, adoro falar com você. Então, eu sempre tive uma escuta muito boa. E isso, eu comecei a observar as pessoas de uma outra forma e perceber... Mas observando isso antes de ser terapeuta? Já. Antes de ser terapeuta. Já era um processo que fazia parte do meu dia a dia, mas que com as ferramentas foi me trazendo uma proximidade melhor. Quando eu cheguei à casa de Evenilda, há 23 anos atrás, eu comecei a perceber também no trabalho voluntariado que essa escuta era interessante, que esse perceber do outro ele também era. E eu fui buscando ferramentas que pudessem fazer com que eu me tornasse um instrumento melhor, um instrumento de completude para aquele que realmente vinha buscar um auxílio. E fui me encontrando terapeuta, sabe? Fui me achando, porque a minha missão, enquanto trabalhava na área corporativa, sempre foi fazer com que as pessoas tomassem decisões que fossem importantes para elas. Eu não mudei. Eu continuo fazendo a mesma coisa. Só instrumentalizou mais. Só me instrumentalizei mais. E hoje eu tenho um olhar diferente das pessoas, mas um olhar diferente de mim. Eu acho que isso foi o maior acordar para o terapeuta, sabe? Mas você acha que representou um desafio para você deixar a área corporativa até se entregar e integrar com a terapia? Que deve ter havido esse processo de transição. Isso foi fácil, foi simples? Não foi simples. Não foi simples porque na parte corporativa tudo é muito justo, né? Ali tem rédea curta, você tem que estar ali com aquela cara até de mal, né? Muitas vezes. E para mim foi uma ruptura, porque quando eu me encontrei, que eu consegui fazer essa transição, eu me encontrei uma pessoa mais leve. Eu me encontrei uma pessoa de mais permissão. E a proporção que eu me permiti, eu acolho melhor. Então, assim, sinceramente, eu gosto do trabalho que eu faço porque eu me encontrei terapeuta.
Fantástico né? isso. E eu acho que esse processo, e cada vez que eu me entrego mais, porque a gente não para, né? Não, Tô fazendo tem um outro jeito. curso, a gente vai fazendo só ferramentas, cada hora aparece uma maneira de você ser melhor, porque a gente não está pronto, né? E a gente, Graças a Deus, porque graças a se a gente Deus. achar que está pronto, não A tem gente não por tem que jeito. crescer, né? Mas o que eu acho interessante hoje é ver, muitas vezes, no sofrimento que a estrutura da vida acomete a muitos de nós, é você ter a possibilidade de sair dali como uma borboleta, sabe, de um casulo. E perceber-se capaz de enfrentar o mundo do jeito que ele é. E o mundo não vai mudar, somos nós que mudamos, né? Isso é interessante. Yara, tem uma coisa que lógico que eu tenho até uma resposta, no meu caso, que sou terapeuta também, mas eu gostaria que você pudesse esclarecer isso, porque o público às vezes confundem as coisas, e principalmente as pessoas que buscam os terapeutas, eles acreditam que tudo tem que ser de graça, tudo tem que ser baratinho e tudo tem que ser assim, caritativo. Eu quero focar nem neste ponto, isso é o pano de fundo. O meu foco se gasta muito, se investe muito nos cursos para ser terapeuta? Se investe muito, Robson. Se investe muito, porque um curso de qualidade, você vai procurar alguém que seja bom, não é? Sim, sim. E procurando alguém que seja bom, ele tem um custo. Eu acho que caro são os remédios que a gente toma na farmácia. Acho que caro são essas receitas intermináveis que a gente acaba tendo de remédios, né? Eu acho que o que a gente precisa perceber é o quanto isso de valor traz para mim, né? Porque dinheiro não é o problema somos nós, né? Exatamente. Dinheiro não é problema, né? E nem a solução, porque a solução também somos nós. Eu acho que o dinheiro, a estrutura de escolher é de cada um de nós. Exatamente. E esse investimento é nosso, enquanto porque é um investimento constante que o terapeuta tem, né? Constante. Para você, o mínimo de um curso que você faz aí, R$4.000, 5.000, de um só. Aí quando você está na metade do curso, você fala, poxa, eu preciso fazer o outro para que esse outro também eu possa saber colocar isso em prática melhor. Aí você vai emendando um no outro. Recentemente, o ano passado mesmo, em São Paulo, eu fui olhar um curso para eu fazer que custava R$14.000. E eu falei, quando você põe um preço na consulta, o consulente fica assustado às vezes, né? Ou determinados, né, perfis de consulentes. Mas ele não sabe que para aquele terapeuta estar ali, ele teve um investimento estupendo, né? E também, algo que eu nem conversei com os demais terapeutas que eu entrevistei aqui, mas eu acho que é interessante, porque é educativo para o consulente investir na sua melhora. É o movimento que ele tem que fazer, né? Acho que é um movimento de mudança, perpassa por aí, porque a mudança não cai do céu, você vai construir, né? E a partir daí você tem que ter um investimento. E eu acho a situação muito interessante. Eu fiz um curso, tem um mês, que eu paguei R$8.000. Aí eu fiquei encantada. Aí já emendei outro, falei, meu Deus, agora eu vou quietar um pouco, Yara, quieta, para poder dar o fôlego, porque a gente fica tão ávido de querer fazer algo, porque você percebe a mudança automática nas coisas que vão sendo feitas, né? Então, hoje, e até o terapeuta também, muitas vezes ele tem uma dificuldade de cobrança, né? Exato. Isso para mim hoje é muito claro, sabe, Robson? Eu acho que tudo é energia. Virá a mim aqueles que a energia... E fazer fluir, né? E aí fazer fluir. E essa pessoa que virar a mim, ela não vai questionar, entendeu? O que ela vai pagar. Eu vou dar a ela a condição de dizer para ela, olha, vamos chegar juntos nesse espaço. Vem ou não vem? E ela precisa alcançar uma transformação, porque uma vez transformada, a pessoa vai fazer, poxa vida, é até barato isso, né? Porque, na verdade, é o quanto isso vale, né? Porque a gente fazer conta de dinheiro contado é uma coisa, mas o que tá aqui, que você ainda não fez conta e que precisa ficar livre, às vezes é muito mais caro, entendeu, do que se imagina. Pois é, minha gente, esta é Yara Joviana, terapeuta, amiga, mulher de garra e de fé, sobretudo. Yara, eu quero te perguntar uma coisa pessoal. Diga. Você alcançou satisfação sendo terapeuta? Sim. Acolhendo, amparando? Sabe que às vezes nas minhas maiores dores, e olha que a gente também tem, né? A gente também tem.
E é muito interessante que às vezes você vai atender alguém e aquela pessoa vai falar com você e você consegue perceber o quanto nós somos iguais, o quanto nós somos... a gente faz muita distinção de muita coisa, mas todos queremos a mesma coisa. Ficar livre daquilo que nos incomoda, viver com plenitude, viver com consciência, viver com escolhas mais felizes. Então, eu consigo perceber no outro o quanto isso me faz bem, o quanto isso me coloca num patamar de igualdade. Né? Porque a única diferença minha e dele naquele momento é a escolha. Eu já fiz uma escolha diferente e eu quero que ele faça também. Isso é fantástico. E isso é divino, eu acho. Cara, eu costumo dizer que o mundo nunca precisou tanto dos terapeutas quanto hoje, porque o mundo está precisando de acolhimento, né? Essas mãos que acolhem, as mãos que amparam, mas a mão que impulsiona também através de processos educativos e reeducativos. Como que você vê a dinâmica do seu consultório hoje, face ao processo de pandemia, ao aumento de pessoas com algumas situações que eclodiram nessa época? Como que você vê essa necessidade do mundo de acolhimento, de amparo e também de impulso para caminhar? Na verdade, viver nesse momento que a gente está vivendo, né, que a gente pensou que fosse ser pequeno, e ele se estende, e eu falo que eu tenho um grande respeito por esse momento, sabe? Porque a gente precisa ter um respeito muito grande para o que isso vem trazer para cada um de nós. Muitos de nós não estávamos preparados para isso, né? Fomos pegos aí de surpresa. E na surpresa tivemos que lidar conosco mesmo, né? Na surpresa tivemos que lidar com nossas relações. Na surpresa tivemos que lidar com o movimento não de solidão, mas de solitude. Sim. Sabe? E esse momento eu acho que ele foi fantástico para todos nós, para quem escolheu vivê-lo, porque ele realmente trouxe um movimento de sair de um lugar aonde não estava criando mais, onde a gente estava embotado. Então, o meu consultório particularmente, eu tenho uma estrutura de atendimento, eu não atendo todos os dias. Então, eu fico vendo, às vezes, que as pessoas ficam, naquele desespero. Não, você tem que arrumar um horário, faz isso para mim. E eu falo, calma, nós vamos achar um horário, porque eu percebo a angústia das pessoas, no sentido de não estavam realmente preparadas. Ninguém estava, eu também não. A gente tem que se preparar ao longo do caminho, mas eu digo assim, é muita solidão, é muita ansiedade, é muito medo. Pois é, e isso está mexendo com a estrutura da sociedade. E também essa situação nos obriga, como terapeutas, a nos instrumentalizarmos mais. Cada vez mais. Porque estão surgindo novas situações, e estão surgindo antigas situações disfarçadas que as máscaras caem e a pessoa que estava aguentando até então não aguenta mais, né? Então Verdade. isso faz, aí você fala, poxa, eu tenho que estudar mais, investir em livros, em tempo, em pesquisa, e tudo face às situações, né? É um movimento bastante diferente. E eu acho que, acima de tudo, a consciência e a vivência do momento presente. Não está dando mais para a gente falar, depois eu olho isso, depois eu fecho isso, que a gente fazia, né? Sim. Ah, não, põe debaixo do tapete aí, depois eu vejo. E assim a gente vai fazendo com todas as coisas que nos acontecem. Hoje a coisa é muito rápida. Você precisa olhar para aquilo que realmente te incomoda, para aquilo que te impede de ser pleno, de ser leve. E essa leveza você precisa cuidar, porque o peso do mundo e o peso das coisas vão continuar aí. Exatamente. Yara, se você fosse dar uma mensagem para o nosso internauta, né, na Web TV, uma mensagem considerando esse momento de pandemia, o que você falaria para ele? Bom, eu diria para você o seguinte, por mais difícil que possa estar parecendo esse momento, por mais difícil que as coisas possam estar, você tem escolha. A escolha depende de você. Não está no outro. Né? Talvez a gente tenha voltado os olhos e se confundido com a multidão. Mas você tem muito mais força do que imagina. Então, o que você precisa é só encontrar esse caminho. Então, procure ajuda. Estamos aqui. Yara, mas eu queria mexer mais ainda. Mais ainda? Diga lá. O
Que tal você dar uma mensagem cantada para o público? Cantada! Uau! Você cantaria o quê? Porque a sua voz é uma voz que penetra a alma da pessoa. Sim. Se a gente fosse encerrar esses minutinhos aqui com a mensagem que trouxesse uma terapia para a alma da pessoa, através da música, porque a música é a terapia da alma por excelência, né? Uau! Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Eu sei que a vida podia ser bem melhor e será, mas isso não impede que eu repita. É bonita e é bonita. Ah, fantástico! Esta é nossa amiga terapeuta Yara Joviana. Muito feliz, obrigada, Robson, por essa oportunidade. Um grande abraço a todos nós vocês. Retornaremos mais uma vez com Yara Joviana, né? Um grande abraço a todos. Até lá.